O que devemos fazer para alcançar a salvação de Deus? Quer saber a resposta? Então permaneça conosco e venha fazer a leitura orante do Evangelho deste domingo. Olá, querido irmão, querida irmã, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo a essa experiência da leitura orante da Palavra de Deus. Nós sempre, a cada semana, nós propomos esta leitura orante com a finalidade das pessoas já terem acesso ao Evangelho Dominical, rezar o Evangelho, meditar o Evangelho, para que, ao chegarem na celebração da Santa Missa, possam ter mais frutos de vida, de espiritualidade, ao celebrarem junto com a comunidade. Este Evangelho do terceiro domingo do tempo do Advento é Lucas capítulo 3, versículo 10 a 18. Lucas capítulo 3, versículo 10 a 18. E este Evangelho quer responder a seguinte pergunta: que devemos fazer para alcançar salvação? Leiamos o Evangelho. Naquele tempo, as multidões perguntavam a Jesus: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho que nós acabamos de ouvir é a continuação do Evangelho do domingo passado e exemplifica na primeira parte, do versículo 10 ao versículo 14, o modo concreto como se realiza a conversão. Ou seja, a conversão não passa somente pela mudança de ideia, pela mudança de mentalidade, mas passa pela mudança de conduta. Então, por exemplo, João ensina que quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então, a partilha dos bens com os mais pobres, os mais necessitados. Depois, os cobradores de imposto: o que devemos fazer? João responde: não cobreis mais do que foi estabelecido. Então, veja, no caso aqui dos cobradores de impostos, João está dizendo que é para eles exercerem com honestidade a sua profissão. Então, a mesma coisa vale para todas as demais profissões, exercer com honestidade a sua profissão. Depois, pergunta-se para os soldados, perguntam: o que devemos fazer? João fala que não é para roubar dinheiro de ninguém, nem fazer falsas acusações, ficar satisfeito com o vosso salário, ou seja, não usar das armas para roubar e explorar a vida do povo, massacrar e violentar o povo, né? Então, a conversão passa por atitudes concretas. Quais atitudes concretas você precisa mudar na sua vida a fim de você entrar no caminho da salvação, meu irmão, minha irmã? O que João diria, para as pessoas no mundo de hoje, as pessoas no tempo atual, né? Pois muito bem, a conversão não só instaura uma nova relação com Deus, o perdão dos pecados, o versículo 3 do domingo passado, mas também uma nova relação com o próximo, amor, solidariedade nas necessidades e respeito pelos bens dos outros. Então, a conversão não tem a ver só com Deus. A conversão tem a ver com o próximo também. Como nós devemos mudar o nosso jeito de nos portar com o próximo.
Já a segunda parte do Evangelho, versículo 15 a versículo 18, é paralela a Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. E apresenta Jesus como juiz que purifica com o espírito e o fogo, ou que condena o fogo não purificador. Né? Aqui João diz bem claro que ele não é o Messias, mas que ele está preparando o caminho para o Messias. Que o Messias verdadeiro haverá de julgar o mundo pelo fogo, ou seja, haverá de purificar aqueles que de fato são de Deus, daqueles que de fato não são de Deus, aqueles que assumiram o compromisso de viver a vontade de Deus em sua vida, daqueles que rejeitaram a proposta de amor, salvação e solidariedade de Deus para com o mundo. Este é o texto do Evangelho, né? Esta preciosidade de Lucas capítulo 3, versículo 10 a 18. Então, querido irmão, querida irmã, convido você a fazer este exercício. É o exercício da leitura orante da Palavra de Deus. Então, primeira coisa, você vai tirar meia hora neste dia, né? Meia hora. Um local tranquilo, sossegado. Você vai colocar uma música instrumental de fundo, acender uma vela, entendeu? Colocar tipo um perfume no ambiente para mudar aquele ambiente, porque aquele ambiente ali agora se torna um ambiente sagrado, seu santuário no qual você vai experimentar a intimidade com Deus, a intimidade com o Senhor. Ok? Pois muito bem. Depois disso, querido irmão, querida irmã, o que você vai fazer? Você vai ler 1, 2, 3 vezes, bem devagar esse texto. Nesse texto você vai fazer a leitura orante da palavra, né? Porque é um discurso de João, né? Não é uma cena, é um discurso. Então você vai fazer a leitura orante. Ao fazer a leitura orante, você vai lendo pausadamente, você vai se deter naquela palavra, naquela expressão que mais te chamou a atenção, que mais te tocou. E vai se perguntar, por que essa palavra tocou meu coração? O que essa palavra tem a ver com a minha vida concreta aqui agora? Por que essa palavra mexeu comigo? Pense, reflita, tire proveito desta reflexão. Depois que você refletir, aí sim você vai conversar com Deus, a partir daquilo que você refletiu. Para uns a palavra vai inspirar uma oração de louvor, para outros um pedido de perdão. Para cada pessoa a palavra vai inspirar uma coisa diferente. Depois, você vai anotar um gesto concreto para você viver e praticar essa palavra, né? Talvez vá lhe ajudar a assumir o gesto concreto se você se responder: qual atitude concreta eu preciso mudar na minha vida para poder entrar no caminho da salvação, esse caminho anunciado por São João Batista? O que eu preciso mudar de concreto na minha vida, no meu relacionamento com o irmão, para que eu possa entrar no caminho da salvação? Aí você vai anotar no seu caderninho espiritual esta passagem bíblica, a palavra que te chamou a atenção. Você vai escrever a sua oração e o gesto concreto que você assumiu com Deus. Tá bom? Ao fazer tudo isso, o que você vai fazer? Você vai se despedir de Deus. Você vai rezar uma oração que você tanto goste, se despedindo de Deus e dizendo a Ele: até breve, até a próxima leitura orante, quando eu novamente me encontrarei com o Senhor. Que Deus te abençoe e te dê perseverança nesse exercício espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser.